Amém? O tema hoje é o grande valor do reino. Eu vou trabalhar duas parábolas que são bem curtíssimas e elas só estão no Evangelho de Mateus. Então, elas não fazem parte dos outros evangelhos sinóticos, apenas no Evangelho de Mateus. Me acompanhe. Diz assim, a partir do versículo 44 até o verso 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós mais uma vez invocamos a Tua iluminação neste lugar. A Tua luz sobre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender, entender, Deus, a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Jesus, sem a Tua iluminação, a iluminação do Teu Espírito, Senhor, ela não pode ser compreendida por nenhum de nós. Deus, somente o Teu Espírito é capaz de tornar a Tua palavra viva, transformadora em cada um de nós. Por isso, traga nesse lugar, Senhor Jesus, do Teu Espírito, da Tua luz para cada um de nós. Em Teu nome que eu oro. Amém. Umas coisas interessantes relacionadas aos evangelhos, e em especial algumas parábolas, é que Jesus ele não tinha nenhuma dificuldade em falar certas coisas e não ficar muito explicando aquelas coisas, né? Ele tinha essa vantagem que os pregadores de hoje não têm. Então, por exemplo, Jesus ele contava parábola e a gente tem que se virar para explicar ela depois, né? Então era mais ou menos assim, ele contava certas histórias e pronto. Entendeu? Não entendi. Tá bom, não é para entender mesmo. É só para alguns entenderem. E aí lá no secreto com os apóstolos, ele explicava. Mas para o povo, de modo geral, ele não explicava muita coisa. E esse é um dos grandes mistérios da revelação do Evangelho que eu e você temos a graça e a oportunidade de conhecermos. Amém? Então, você é esse cara privilegiado de entender a palavra de Deus. Esse é o grande privilégio. Ok, essas duas parábolas falam a respeito do reino de Deus. E o interessante é que Jesus ele fala assim, o reino de Deus é como? O reino de Deus, ele não está falando apenas dele mesmo, ele não está falando do Pai, ele não está falando do Espírito Santo, mas ele está falando de um reino como um todo. Esse reino como um todo, ele é de tal forma. Então eu e você precisamos estar atentos a isso. Porque às vezes as pessoas pensam, e o Paulão fez uma observação bem verdadeira agora há pouco, que muita gente pensa que o relacionamento dele com Jesus é suficiente e ele não precisa mais então de nenhum outro tipo de relacionamento. É como se o reino de Deus consistisse na vida dele com Jesus e nada mais. E para Jesus não. O reino é composto de pessoas. Então nós somos o reino de Deus. O reino de Deus não é um indivíduo. O reino de Deus são várias pessoas que compõem a família de Deus. Os filhos do reino são inseridos nesse reino. Então todos nós somos parte disso que ele denomina o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então ele fala assim, que o reino dos céus, ele é como um tesouro, primeira coisa. Então quando a gente imagina tesouro, a gente tem algumas ideias que a gente vê em filme, né? Porque provavelmente nenhum de vocês aqui encontrou um tesouro em vida, né? Alguém encontrou aí? Porque se encontrou, está devendo no dízimo, porque nós estamos passando umas barras aqui, você não está sendo muito fiel. Amém? Então tesouro, quando a gente pensa em tesouro, a gente pensa em algo que vem trazer algumas implicações. E Jesus está falando isso, olha, o reino dos céus, ele é como um tesouro.
Ele é como um tesouro, e ele fala assim, como um tesouro escondido num campo, certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, então cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, aquele tesouro, ele fez algumas coisas na vida daquele homem. E também o entendimento que nós temos que ter do reino vai implicar também algumas coisas para mim e para a tua vida. Então, a primeira coisa, tesouro, quando encontrado, aquilo que é tesouro, que é precioso, muda a tua vida, ou não muda? Quando se encontra uma nota de 100 na rua, já não muda bastante coisa? Ajuda, vai não dizer que não ajuda. Eu vou lá e compro 5 CDs, fico feliz da vida. 10 já estou feliz. Quando encontro R$1, mas do jeito que eu sou tão abençoado, nem R$1 não encontro. A Kátia, uma das grandes frustrações dela é essa, que ela nunca na vida dela encontrou R$1 na rua. Nunca, cara. O chamado lá de pobreza involuntária é o maior chamado da nossa vida. Então, se eu digo que encontrei um tesouro e minha vida continua sendo pobre, faz sentido? Não, né? Quem encontra o tesouro, de alguma forma, enriquece. Eu não estou falando de dinheiro agora aqui, eu não quero que vocês pensem que isso aqui é uma pregação de teologia da prosperidade. Não é isso. Então, qualquer coisa do Satanás aí que vem querer mudar a tua mente, o Pipe agora abraçou a causa mesmo. Não é isso, ok? Eu estou falando de pobreza em outros sentidos, né? Pobreza na vida mesmo, pobreza de espírito, pobreza de caráter. Às vezes também, né? Que algumas outras coisas que podem realmente envolver uma vida que às vezes o cara vive uma vida tão torta que a vida do cara também acaba implicando também numa consequência de pobreza, por exemplo. Então, quando eu encontro tesouro, aquilo necessariamente muda a minha vida. Tem que mudar. Ou não muda? Tipo assim, você acha um tesouro e fala assim, não faz diferença nenhuma. Não estou falando de 100, mas digamos que você ganha aí na Mega Sena sozinho. Mega Sena final de ano. Muda a sua vida ou não muda? Nossa, mas que pobreza, vocês nem acreditam que vocês podem mudar de vida? Muda ou não muda? Muda, né? Eu ia ficar bem felizinho se eu ganhasse. Já que eu não jogo, eu sou crente. Eu sei que tem crente aqui dentro que joga, mas eu não jogo. Então, ligado a isso, toda vez que você encontra um tesouro, ou uma vez que você encontra um tesouro, necessariamente isso tem uma implicação, isso transforma, isso muda a vida da gente. Muda. Jesus está fazendo uma ligação com algo que é extremamente precioso e algo que muda a vida. Então, quando aquelas pessoas ouviam essa história, tesouro, que era o grande sonho, encontrar, aquelas pessoas pobres, encontrar um valor, uma fortuna, algo que mudaria drasticamente a vida deles, para melhor, certamente, certo? Porém, aí quando começa a colocar essa questão do tesouro, entra algumas implicações, que Jesus começa então a colocar em xeque. Porque quem encontra tesouro tem sua vida transformada, também o contrário é verdadeiro. Quando eu digo que encontrei e minha vida não é mudada, eu encontrei um tesouro? Não. Sou um carrinheiro, vivo a minha vida juntando papelão, ganhei na Mega Sena no final do ano, no outro dia está eu lá, catando papelão. Faz sentido isso? Não. Continua vivendo uma vida miserável, uma vida de pobre. Volto a falar, quando falar pobre, não ligue isso com dinheiro. Amém? Sai, Satanás, em nome de Jesus. Continua vivendo na miséria existencial. Jesus compara isso então. É um tesouro, se é um tesouro tem que mudar. Se você recebe esse tesouro, você encontra esse tesouro, e esse tesouro não muda, isso é uma ilusão. E é uma mentira. Eu não encontrei nada. Porque nada mudou. Eu continuo sendo miserável. Eu continuo sendo pobre. E aí João, lá em Apocalipse, capítulo 3, no verso 17 e 18, se você quiser abrir e me acompanhar, Jesus escrevendo uma carta à igreja, ele diz assim, Jesus, porque Apocalipse é
uma revelação de Jesus e João escreve. Então é isso. Na verdade, Jesus meio que citou e João escreveu. Apocalipse 3. Alguém não entendeu essa parte? Está em dúvida também? Está lá no Revelação de Jesus Cristo, certo? Para João, que João escreveu e enviou. Amém? Entendeu? Então tá bom. Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18. Jesus diz assim: como dizes para a igreja, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Há uma consciência de que pensa que encontrou um tesouro, de que é rico, de que está podendo, que deixou a vida de miséria. Mas ele continua dizendo assim: e não sabes que és um... Nossa, essa versão minha aqui diz desgraçado. Ou, acho que essa aqui deve ser do Ariovaldo Júnior, aqui deve ser a freestyle, essa versão aqui. Qual a versão de vocês diz o que aqui agora? Miserável? Nossa, acho que essa aqui deve ser a João Ferreira de Almeida. Os velhos eram faca na caveira aqui, né? Então, é um miserável, pronto. Miserável, né? E não sabes que és um desgraçado, está aqui. E miserável, e pobre, e cego, e nu. Jesus está falando para aquela igreja. Aquela igreja pensa que é rica, pensa que está podendo, pensa que encontrou um tesouro, e Jesus está dizendo para ela assim: não, você está enganada, você não encontrou isso, você é pobre, você é miserável, você é cego, você é nu. Está dizendo isso. Lembre-se, quem encontra um tesouro tem por obrigação demonstrar na vida que de fato encontrou isso. Isso tem que transformar. Tem que trazer alguma coisa de transformação, senão não encontrou nada. É o que Jesus está dizendo para aquela igreja. Aquela igreja pensou que encontrou, mas não encontrou. Era uma igreja iludida. Aí ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas. Aleluia. E aí quando você vai para a fonte do tesouro, o dono desse reino, que é o reino dos céus, e ele encontra de fato esse dono do tesouro, que é o próprio Senhor Jesus, que é esse grande tesouro que nós encontramos em nossas vidas, e aí nós temos nossas vidas transformadas. Aí ele fala: aí sim, você se torna rico, mesmo sendo pobre. Aí você se torna podre de rico, mesmo sendo um miserável. Mesmo, talvez em termos terrenos, não demonstrar isso, mas ele está dizendo que finalmente você é rico, porque você finalmente o encontrou. Aleluia. Portanto, a primeira coisa que ocorre na vida daquele que encontra o reino de Deus é que a sua vida é mudada. Amém? A sua vida é mudada, porque ele encontrou um tesouro, e um tesouro muda a vida da gente. Na outra parábola fala que ele encontrou uma pedra muito preciosa, e esse homem fica tão admirado com aquilo que ele vai e vende tudo o que ele tem para obter essa pérola. Ele se desprende de tudo aquilo que ele tem por causa dessa pérola. E isso é tanto fato que logo em seguida Jesus compara o reino com uma grande rede de pesca na parábola seguinte, a partir do versículo 47. Ele fala assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Então ele coloca assim: o cara encontrou um tesouro, o cara encontrou uma pérola preciosa, e ele não tem a vida dele transformada. É esse cara que está iludido dentro dessa grande rede. Ele pensa que encontrou, mas como a vida dele não é mudada, não é transformada, ele é esse iludido, que está ali no meio. E aí o texto fala que quando os anjos vierem, e aí eu acho tremendo,
porque não coloca aqui nenhum espaço de 1000 anos, não coloca nenhum arrebatamento entre isso e o que vai acontecer aqui. É um ato só. A igreja está aqui, está nessa rede, e os anjos aparecem. E eles então, naquele momento, eles falam assim, olha, isso aqui é coisa ruim. Esse aqui é o iludido. Esse aqui é aquele que nunca comprou de mim. Esse aqui é aquele que sempre foi pobre, miserável, cego e nu. Esse. Aí o texto fala que os anjos pegarão esses e os lançarão no fogo do Geena, no fogo do inferno. Em outros textos, Jesus fala que nesse momento, então, os anjos recolherão os seus e o levarão para a eternidade. Amém. Aqueles que compraram do Cordeiro, que compraram do Senhor Jesus, estes sim, subirão com ele. Amém? Amém? Que eu e você sejamos estes que de fato encontraram esse tesouro real e verdadeiro. E que demonstrem, então, uma vida transformada diariamente. Amém. A outra coisa é que uma vez que você encontra esse tesouro, o que demonstra que de verdade eu e você encontramos esse tesouro na nossa vida, é que esse tesouro então passa a ser toda a fonte da nossa atenção. Amém? Você não encontra um tesouro e guarda na gaveta como se fosse uma moeda de R$1. Não é assim. Às vezes eu sonho, eu tive vários sonhos que um irmão, uma vez eu sonhei que um irmão chegou, deu toda a coleção de CDs de bandas cristãs que ele tinha, chegou, Pipe, eu apostatei na fé e agora... Eu falei, glória a Deus, dá aqui para mim. Daí o cara pegou e deu todos os CDs dele para mim. Daí eu acordei e falei, desgrama. Como é que ele podia se desviar e me dar tudo mesmo, né? E aí, às vezes você sonha essas coisas, né? Você sonha que você ficou rico, você sonha que você tem alguma, sei lá, uma moto, né? Uma CG 125, né? Um grande sonho de consumo dos pobres, né? Um fusquinha, né? Alguma coisa desse tipo, né? Por aí vai. Então você, quando você encontra um tesouro, não há possibilidade de você não dar atenção para isso. A tua atenção toda se volta para isso. Quando você descobre que você tem uma grande quantia de dinheiro disponível para você, isso muda. A tua atenção se volta para isso. Jesus está falando isso, que o reino dos céus, ele é esse que se torna o centro da sua atenção. Tudo se torna o reino. Tudo é o reino. Não há mais outro interesse que venha primeiro do que o reino. O reino se torna o foco de toda a minha e a tua atenção. Ao ponto de que você, inclusive, molda a sua vida de acordo com aquilo que você encontrou. Ou não é verdade? Tudo molda, porque agora você tem uma coisa preciosa. A tua vida molda. Muda tudo. Você tem que rever o teu trabalho, você tem que rever a tua vida, você tem que rever alguns cuidados. Não é verdade? É assim. Isso muda. A outra coisa também é que você não o ignora. Quando você encontra um tesouro, você não ignora. Ganhei na loteria, não dá nada. Que nem tinha uma pegadinha lá no Silvio Santos, que o cara chegava na loteria, ele ganhava, aí a mulher falou assim, não, mas você acertou só aqui, não acho, né? Então ganhou só 100 mil reais. Ele, 100 mil reais, pegou ele meio que amassa o bilhete e joga no lixo, assim, mas todo mundo se mata, assim, na hora, assim, para pegar os 100 mil reais lá que estava naquele bilhete, né? Então é isso, quando você encontra um tesouro, você não ignora. A não ser que realmente você tenha um chamado extremo da pobreza voluntária, né? Aí pode ser que eu duvido que você tenha. Por favor. Se você tiver, você já sabe o primeiro que você tem que procurar.
Não ignore. Pegue e traga para nós aqui, que a gente tem bastante coisa para fazer com esse dinheiro. Então você não o ignore. E o que você tem de gente que diz ter encontrado esse tesouro, que é o Senhor Jesus, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, e simplesmente o ignora na sua vida, coloca ele em terceiro, quarto, quinto, 10º lugar na sua vida. O reino dos céus não ocupa o lugar que lhe é devido. Eu não encontrei nada. Esses dias tentando restaurar a vida de uma pessoa, trazer de volta essa pessoa para a comunhão, porque está afastado da comunhão, falando, querido, você precisa voltar, precisa voltar, precisa voltar. A pessoa me entrega e fala, Pipe, acho que eu nunca acreditei de verdade. Nunca acreditei de verdade. Nunca percebeu o tesouro. Nunca percebeu. Simplesmente o ignorou por completo. O tesouro estava ali, olhou para o tesouro e ignorou por completo. Uma outra coisa também, de quem encontra um tesouro, e a gente teve uma experiência muito parecida com essa, de ter recebido uma promessa muito grande, e que até hoje não se concretizou, não sabemos o que acontecerá ainda, é que você teme perdê-lo. Quando você encontra um tesouro, a primeira coisa que acontece é que você tem medo de perdê-lo. Medo de que alguém o roube, de que alguém o tire de você. Não é isso? E aí você faz de tudo para manter aquele tesouro seguro. Você não deixa o teu tesouro na porta de casa. Você guarda, você cuida. Você tem medo que o ladrão venha e roube de você. Então tem gente que trata Jesus de modo totalmente contrário dessa forma. Jesus é tão ralé, é tão sem valor, é tão sem lugar, sem primazia na vida, que ele ocupa qualquer lugar, menos a primazia. Eu não tenho cuidado dele na minha vida. É assim, eu deixo ele lá para ser roubado da minha vida. Não que ele é possível ele ser roubado, mas eu talvez seja o roubado dele. Porque ele não é o tesouro para mim. Entendo que quando ele é o tesouro, eu cuido, eu zelo, eu tomo cuidado dele. Eu não quero que ninguém o roube de mim, que ninguém o tire de mim. Mas não é assim que a gente faz. A gente não faz assim, a gente coloca Jesus junto com o lixo, junto com qualquer outra coisa. Qualquer coisa na vida está acima e rouba ele da nossa vida. É ou não é? Se nós tivéssemos ele como um verdadeiro tesouro que ele é, como essa pérola preciosa que ele é, e a nossa vida realmente se ajustasse a essa grande realidade. Eu tenho tanta pena de gente que é solteira e está subindo pelas paredes de carência. Sabe? O cara não tem mais nem unha mais nos dedos. Aí eu fico lembrando de quando eu era solteiro, e aquilo que eu nunca me preocupei, meus queridos, sem hipocrisia alguma, sem querer ser melhor do que ninguém, mas eu nunca me preocupei com isso. Nunca. Porque Jesus bastava. Os momentos de intimidade com Ele no meu quarto, de joelhos orando, no meio do mato orando, lendo a palavra, eram tão suficientes. Eu confiei tanto naquela palavra que dizia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sabia que Deus ia acrescentar na minha vida uma mulher segundo o coração dele, e ela veio no tempo quando ele tinha, o tempo que ele tinha para mim.
Uma outra coisa também é que mesmo um tesouro, ele traz perigos para a nossa vida, não traz? Quando você tem um tesouro, a tua vida muda e certos perigos vêm junto. Mas você não descarta ele da mesma forma. Não é porque o tesouro traz implicações de perigo para a sua vida que você o descarta. Com certeza nós lutaríamos por ele. Quem que descarta um tesouro, por mais que exista os perigos dos ladrões? Já viu algum rico e simplesmente disse, quer saber uma coisa, eu sou muito rico e há o risco de alguém me assaltar, então foi o seguinte, eu vou dar todo o meu dinheiro para ser pobre, daí não tem mais perigo de ladrão, né? Já viu isso? Isso nunca aconteceu, não é? A gente não faz nem isso, que você vive num país que você tem a liberdade total e absoluta. Hoje a moda não é você negar Jesus diante do perigo. Hoje a moda é negar Jesus em nome do amor. É isso. Eu estava vendo um documentário esses dias, o cara falando, não, nós temos que amar as pessoas, amém? Temos que amar as pessoas, amém. Temos que amar, falei, é verdade, temos que amar as pessoas. E eu creio nisso fielmente. Foi o amor de Jesus, a revelação do amor dele que mudou a minha vida, transformou a minha vida. Mas junto com esse amor dele, vieram questões. Questões como, por exemplo, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. E essa geração crente mimimi agora está cheio de coisas estranhas. Você não pode mais confrontar ninguém porque o negócio agora é amor. Se você falar arrependa-se, pula um crente chato no meio, todo mimizento, ramelento, pula no meio e vai falar, sai Pipe, não fala isso, você tem que só amar. Só amar as pessoas. Leiam Atos dos Apóstolos, meus queridos. Leiam Atos dos Apóstolos, leiam o que acontecia com aqueles homens, quando aqueles homens saem, Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, o Pentecostes acontece, e agora aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus, que amam as pessoas, saem para pregar o Evangelho. Leiam o que eles falavam ali. Vocês crucificaram o Rei da Glória. O sangue dele está sobre vocês. Arrependam-se. Arrependam-se. E aquela multidão vinha prostrada de joelhos. Hoje você fala assim, Jesus te ama. E o cara assim, bom saber. E continua na sacanagem. Ele nem vem para a igreja. Você sabe o que essa geração quer com essa frase? Ela quer uma coisa. É que ela quer ir para o céu sem mudança de vida. Ela quer um relacionamento com Jesus sem que implique que a vida dela seja transformada. E a gente está dando na mão dela essa oportunidade. Vem para Jesus, não precisa mudar nada não, Jesus te ama. Continue sendo um maconheiro, continue pegando todo mundo, continue sendo mentiroso, continue sendo um péssimo filho, continue sendo um mau caráter. Tudo o que importa é que Jesus te ama. E aí você vê textos como esse, pessoas que estão dentro dessa rede, mas não mudaram suas vidas, não tem frutos, não muda nada na vida dela. E aí vai chegar os anjos naquele grande dia, com todo o amor no peito, com o coração cheio de amor, vai pegar cada um deles e vai levar lá para o fogo do inferno e vai queimar com muito amor todo mundo. Vai ser um churrasco de amor eterno. Um churrasco de amor eterno. Eterno. A outra coisa que o texto diz é que o reino de Deus, ele traz alegria. Amém. Então, tipo assim, você não fica triste, né? Poxa, gente,
Orem por mim, eu estou numa depressão essa semana. Ganhei uma loteria no final do ano. Estou que não aguento de tristeza no meu coração. É mentira isso, não é para vocês ficarem tristes junto comigo também. Então, outra coisa que o reino de Deus traz é a alegria. Lá no versículo 44 fala que quando aquele homem encontra aquele tesouro, ele se alegra. Amém? Ele se alegra pelo que ele encontrou. Se alegra. Eu não sei como é que foi com vocês, mas comigo foi assim. Quando o reino foi revelado, quando o Espírito Santo revelou, iluminou para que eu entendesse, eu entendi. Eu entrei naquele meu trabalho na segunda-feira, a alegria transbordava, explodia de dentro para fora. Uma das secretárias levantou e falou assim: o que você tem, Pipe? Tem alguma coisa diferente em você? Você está irradiando alegria. Alegria, porque finalmente os meus pecados tinham sido perdoados. Eu estava em paz com o meu Criador. Alegria, alegria. Não tem como eu ser um crente triste, a vida inteira triste, porque eu encontrei um tesouro, meus queridos. E mesmo que nesse mundo eu morra dentro de uma favela pobre, sabe? Existe uma pátria eterna me aguardando. Nada tem mais valor do que ele, a ponto que você vende tudo que tem para adquiri-lo. Ninguém vende tudo que tem para adquirir algo que seja menos valioso do que ele tinha. É por isso que os homens de Deus, esses missionários saem por aí. A Igreja Católica fez um censo e estima-se que 100 mil cristãos são mortos anualmente no mundo todo por causa da sua fé. Por que esses homens são mortos e não negam? Porque eles não são burros. Eles não negociam o seu tesouro. Eles não trocam o seu tesouro por essa vida. Há essa consciência de que vale a pena morrer, dar a sua vida pelo seu rei e pelo seu reino que está por vir, de forma plena, a qual nós habitaremos para todo sempre. Portanto, é um tesouro eterno, e eu queria encerrar com Mateus 6, 19 a 21. Que diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aleluia. O tesouro revela o coração, e o coração revela o tesouro. Sabe, então quando a nossa vida não se ajusta em todas essas realidades que demonstram de fato que eu encontrei um tesouro, e eu continuo nessa descrição de cego, pobre, miserável, nu, e por outro lado temos uma outra realidade daqueles que realmente encontraram o grande tesouro na pessoa de Jesus Cristo, na revelação do seu reino, que somos todos nós. Então a preciosidade do reino, ela não se reflete apenas na pessoa de Jesus, na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito Santo, mas também denota que cada um de nós é parte desse grande tesouro. Eu tê-los em minha vida também é ter parte desse tesouro que é cada um de vocês. Por isso a necessidade de entender quando Jesus fala esses dois termos: reino dos céus. É um reino, e é um reino dos céus, e é um reino composto por pessoas.
O reino dos céus é como um tesouro. Quando eu encontro esse tesouro, que são todos vocês, a minha vida também é transformada por esse tesouro, que são todos vocês. A preciosidade que nós temos que olhar e valorizar o que cada um de nós tem de valor para aquele que está ao seu lado. Então a relação não é somente com Jesus, que é o nosso maior tesouro, mas a nossa relação é com cada um de nós, que faz parte também desse grande tesouro que é o reino dos céus. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Esse mundo tem tentado